Capítulo 3 de Colossenses, livro de Colossenses, versículo 12 e 13. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém? Essa palavra o Senhor me entregou pela manhã. Eu já tinha estudado durante a semana. E o Senhor falou tremendamente para mim, falando que é o que nós pais necessitamos, né? A bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, para colocar em prática naqueles seres que Ele nos confiou e que será a nova geração, se assim Jesus não voltar. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil. É muito fácil a gente ser pai e mãe quando não temos filho. Eu digo isso de boca aberta. Porque quando não tinha filhos, como eu sabia educar? Como eu sabia palpitar? Como eu sabia ter uma solução para cada problema? Mas a partir da hora que se torna visível em nossas vidas e que temos que colocar em prática a vida de um ser humano ali que está com páginas brancas e que foi incumbido a nós pelo Pai Celestial de educar, ensinar, de molestar também, mas acima de tudo, prepará-lo para a nova geração. Não é fácil. E eu creio que só Deus na tua infinita misericórdia que pode nos ajudar. Como disse a pastora Vanilda, no começo do culto, teve 2 filhos, cada um diferente do outro. Porém, recebeu a mesma educação, a mesma comida, morou na mesma casa. E eu tenho certeza, pastora Vanilda, que você não orou pouco. É porque muitas das vezes, mesmo a gente fazendo certo, não quer dizer que vai dar certo. Mas eu creio que tudo aquilo que você depositou e que você ainda deposita na vida dos seus filhos, está colhendo e vai colher muito mais. Aleluia! Verdade. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Muitas das vezes os nossos olhos naturais não estão contemplando aqui. Por quê? Porque nos falta mansidão, nos falta humildade, nos falta oração, nos falta jejum, nos falta nos dobrar diante da palavra. Porque estamos com o pensamento acelerado. Tem uma síndrome no meio psíquico nosso de pensamentos acelerados. Queremos fazer 1000 coisas e ao mesmo tempo não fazemos nada. E isso está influenciando diretamente na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque se o Senhor não trabalhar em nossa casa, na nossa casa construída e na nossa casa espírito, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela, nós precisamos. Nós precisamos de mais amor, de mais perdão. Aconteceu algo essa semana que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e eu já vou compartilhar brevemente, que a minha filha, que não tem nem 4 aninhos, me deu uma lição. E eu falei, Senhor, é o Senhor falando, Priscila, pare um pouquinho e rever os seus conceitos. A esperança é que Deus amplie nossa visão e coloque no nosso coração de seu povo, dos pais, da mãe, dos tios, dos avós, preocupação pelas crianças do mundo. Porque é como foi dito, lá fora, quem não está em Cristo, quem não tem oportunidade de conhecer a palavra, obrigada, dona Rosa. Quem não tem oportunidade de conhecer a palavra, está se dedicando o máximo.
Eu vou dar o meu testemunho. Eu não fui criada num lar cristão. Eu não tive um lar cristão. Porém, a minha mãe que está ali, ela me passou o máximo que ela pôde de educação, de princípios e de temor. Porém, eu não fui criada num lar cristão. E quando eu estava nas festas, quando eu estava lá fora, eu me dedicava o máximo. O máximo. Eu não media esforço para organizar uma festa para os meus amigos, para estar com meus amigos, para fazer tudo aquilo que não agrada os olhos de Deus, eu fazia com muito louvor. E hoje, eu estou em Cristo, hoje eu tenho a oportunidade de criar minhas filhas num lar evangélico, num lar cristão, e passar um pouco para elas daquilo que o Senhor tem ministrado a mim. Por que passar um pouco, Priscila? Porque palavras é muito bom, mas o testemunho fala mais alto. O testemunho fala mais alto. Muitas das vezes, queremos tanto enfiar a palavra a goela abaixo de nossos filhos, mas eu tenho certeza que o nosso testemunho, ele fala mais alto como pais. Os nossos filhos, eles vão fazer simplesmente aquilo que nós fazemos que aborrece a Deus e aquilo que agrada a Deus. E aquilo que aborrece a Deus, eles fazem com muito mais precisão. Sabe? Então, a nossa expressão, o nosso louvor do dia a dia e o que nós somos é o que nós passamos a ele. É muito mais fácil você ensinar, mostrando, usando exemplos, porque fixa mais por causa da imagem que a pessoa capta, do que você falando. Falando, já foi comprovado cientificamente que é 20% que a pessoa retém. E eu oro por cada pai, por cada mãe, pelo meu esposo, pela minha mãe, pela minha casa e pelas mães. E a gente deu um grupo, o nome do grupo é Mães, Filhos e Desafios, porque não deixa de ser desafios, os filhos nossos, não deixa de ser desafio a nossa casa, é um desafio para nós. E eu louvo a Deus por cada mãe que se propôs, o seu filho está aqui hoje. Eu louvo a Deus a cada família que aqui está hoje, recebendo a palavra do Senhor. Vamos lá em Mateus, capítulo 19, versículo 14, o livro de Mateus, que fala assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Mas se você voltar o versículo anterior, fala o seguinte: Jesus abençoa as crianças, que cita até mesmo lá em Lucas, no capítulo 18, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. E foi quando Jesus pegou e repreendeu os discípulos. Não, deixa as crianças. Deixa elas virem a mim. Criança é criança em todo o tempo. Eu não estou falando de pré-adolescentes, de adolescentes que já chegaram à idade da razão. Mas eu estou falando dos pequeninos. Os pequeninos, eles vão chorar. Os pequeninos, eles vão correr, os pequeninos vão andar, os pequeninos vão pular, que nem as meninas estavam louvando a Deus através da dança, com a tia Jaque aqui. E o Arthur veio. Deixe os pequeninos. Deixe. E muitas das vezes repreendemos, calamos os nossos filhos. Fala baixinho, não faz isso. Pega assim. E acaba que a criança vai criando uma certa resistência à casa do pai. Não estou dizendo que é com desordem, não estou dizendo que crianças devem correr, gritar, ser sem educação em um culto, não respeitar. Mas eu estou falando, na hora, deixa os pequeninos virem, deixa aqueles pequeninos de 0 a 4 aninhos. Eles estão aprendendo, eles estão caminhando. Não é com desleixo, com desordem, como eu disse antes.
Tudo com ordem e decência, né? Mas muitas das vezes nós não temos. Não temos paciência para com os nossos. Não temos paciência para com os outros. O que nos falta muitas das vezes como pais é empatia. A empatia. A empatia pela dor do outro. A empatia pela dor do outro. Porque não quer dizer que eu educo as minhas filhas de uma forma e que a outra deve educar da mesma forma ou tem que ser igual. Não. Não. Cada um anda na luz que tem. Cada um está tentando fazer o seu melhor, né? E essa semana aconteceu algo muito assim, muito diferente lá em casa. Minhas filhas não estão acostumadas a assistir filmes, mas eu quero que elas aprendam a assistir filmes. Mas elas não estão acostumadas, elas gostam de desenho. E a Ana Carolina já tinha assistido um trechinho de um filme comigo no Netflix, chamado Bailarina. E essa semana eu falei, Ana Carolina, vamos assistir um filme? E eu deixei elas de jejum lá de um desenho essa semana. Falei, vocês não vão assistir? E vamos assistir esse filminho com a mamãe? Vamos assistir e tal. E ela sentou lá do meu lado enquanto a irmã estava dormindo. E eu aproveito para ter esse tempo com ela, porque, querendo ou não, minhas filhas são muito próximas da outra, em questão de idade. E acaba que o pai não tem tempo nem para uma e nem para outra. Então, nós temos que ter tempo de qualidade com uma, com a outra e com as duas. Porque são seres diferentes. São seres diferentes. E eu falei, senta com a mamãe, vamos assistir o filme Bailarina. E ela lembrou do filme. Porque ela já tinha assistido antes, mas ela não parou quieta para assistir. Mas ela viu trechinhos que a menininha dançava e tal. E o filminho falava que a menina, a protagonista, ela tinha perdido a mãe dela com 8 anos, ela estava com 11. E ela queria muito dançar a ginástica, ela era uma ginasta. E na escola dela tinha uma menina que era muito popular também, da mesma idade, porém muito rica, muito linda, maravilhosa, e que trapaceava em tudo. E ela começou a competir e e não esperavam chegar até onde estavam. E no que eles começaram a competir, ela começou a ganhar. E foi para a final. Foi para a final com quem? Com a amiguinha que trapaceava lá e que as duas eram inimigas. Assim dizendo. Resumindo a história. No final de tudo, ela ganha, né? Ela ganha, a outra fica em segundo lugar, mas o que eu achei muito interessante é que as duas recebem o convite para representar o país delas juntas, porque uma ficou em primeiro e a outra ficou em segundo. E no aparato todo lá de comemoração, Aqui era a ruim da história, né? E que trapaceava e tudo. Ela começa a comemorar e tal, e vai e abraça a outra. Aí a outra abraça ela e tal, e aí uma se beija e as outras... Aí elas percebem que, tipo assim, mas elas estão fazendo isso por quê, né? Aí ela fala, não tem problema, estamos juntas agora. E as duas abraçam. E a outra afasta-se dela e fala, me desculpa por tudo que eu fiz com você, e agora somos amigas, e agora vamos representar o nosso país juntas e tal. E aí, a Ana Carolina assistindo caladinha comigo. Eu falei, Ana Carolina, olha só, que maravilha, ela ganhou, ela é medalha de ouro, ela vai dançar agora, ginasta, minha filha, vai representar o país. E a Ana Carolina caladinha, olhando. Aí eu voltei o filme um pouquinho e falei, olha lá, ela ganhou a medalha de ouro. E eu estava focada na medalha de ouro. E não ganhar. E a Ana Carolina virou para mim e falou assim, mamãe, uau, a amiga pediu desculpa. E eu falei, olha, o peso do perdão. Eu focada na vitória, porque a outra sofreu. Porque o filminho assim, é meio triste, porém é alegre. Mas é para criança. E ela sofre o filme inteiro, tadinha, com a outra trapaceando. E no final eu senti o gosto da vitória, né? Eu tô quase igual a Damares lá. E aí
Eu falei, que lindo, tal, ela ganhou. E a Ana Carolina ficou calada. Eu falei, será que ela está entendendo o que eu estou falando? Eu voltei o filme um pouquinho. Falei, vamos assistir de novo, ela ganhando, tal. Olha, ela ganhou a medalha de ouro, ela venceu, ela suportou tudo. E ela pegou e falou assim, mamãe, elas são amigas agora. A outra pediu desculpa. E eu falei, muitas das vezes, nós não somos pais perfeitos, mas queremos a perfeição dos nossos filhos. Por quê? Requeremos deles todo dia. Todo dia. Muitas das vezes queremos que o nosso filho pede desculpa, aprenda sobre arrependimento e perdão, sendo que nós mesmos não arrependemos. Nós mesmos não costumamos pedir perdão. E se pegarmos pais um pouco assim, não vou falar pais mais antigos, mas pais criados num sistema mais rigoroso, onde é naquela hierarquia, eu sou pai, pronto, acabou, eu não tenho que te pedir perdão ou desculpa, isso vai passando. Isso vai passando. E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos a respeito de perdão, de desculpa, de arrependimento e de remorso? Os nossos filhos e a geração de hoje, os nossos filhos, quando eu falo nossos filhos, eu estou incluindo as minhas ruas. Porque o meu telhado também é de vidro. E a geração de hoje, ela está tendo muito remorso. A gente tem muito remorso. Mas a gente não tem arrependimento. A gente tem o cuidado, se compadece, mas se nós vacilar, a gente está fazendo tudo de novo. E isso não é arrependimento genuíno. O Senhor nos ensina a ser pais amorosos, nos ensina a nos arrependermos, porque Ele mesmo deu o seu Filho unigênito por nós, para adquirir todo nós como filho. Ele deu o único para ganhar mais. Ele pensou em nós. Ele pensou em nós. E nós não pensamos nos nossos. Nós pensamos na nossa situação. A situação de aqui e agora. Resolver o problema aqui e agora. E eu tenho aprendido que eu não posso resolver o problema aqui e agora. Muitas das vezes nós despachamos o problema, mas o problema ainda está. A raiz ainda está. E nós, como pais, temos que pedir discernimento todos os dias ao levantar. Senhor, me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa imputar nas minhas filhas a tua palavra. Porém, com o meu testemunho como mãe. Não quero que minhas filhas gritem, mas eu grito. Quero que minhas filhas peçam desculpa, mas eu peço. Quero que minhas filhas gostem de todos e sejam muito alegres, boazinhas e bondosas, mas eu sou. O nosso testemunho arrasta. O nosso testemunho edifica os nossos filhos. O nosso testemunho fala muito alto. A pastora Vanilda falou uma coisa muito interessante aqui. As crianças orando e tal, e muitas delas com os olhos abertos, ali parados, sem orar. E quando ela falou isso, me trouxe à mente do quê? Eu e meu esposo temos o hábito de orar na refeição. Todos os dias, cada refeição. Se eu for comer um pão, eu tenho o hábito de orar naquele pão. Mas nas refeições centrais da família, nós oramos como família e as meninas participam. Dentro do carro, quando entramos dentro do carro, que é o primeiro vez de entrar dentro do carro, a gente consagra aquele carro ao Senhor, consagramos nosso dia, oramos junto. E as meninas até ficam na expectativa, porque toda vez que eu e meu esposo entra dentro do carro para orar, depois que oramos, nós selamos com um beijo, eu e ele. E as meninas percebem. Teve um dia que nós não beijamos tal, e a Antonella já ficou assim. Porque elas já ficam esperando o beijo. Porém, esse tempo atrás, eu e meu esposo estavam beijando muito, né? Então elas estavam achando que devia beijar também. Né? Começaram a beijar, eu falei, meu Deus, tem que começar a rever aqui. O que tem que fazer? Então, nosso exemplo arrasta. Porém, quando as minhas filhas vão dormir e eu apago a luz,
eu sento ali do lado da caminha delas, que é uma do lado da outra. E ali eu oro ao Pai, apresento a vida delas, consagro elas ao Senhor. E ali eu fico por hora orando com elas até elas adormecerem. E quando a pastora Vanilda falou isso, eu falei, vou mudar o meu jeito. Por quê? Porque eu oro com elas toda noite, com a luz apagada, até elas adormecerem. Eu não estou ensinando elas a orarem para dormir. Eu estou orando para elas dormirem. E eu falei, tenho que mudar. Tenho que mudar. Tenho que ensinar elas a orarem, colocarem a mãozinha, orarem, deitarem, aí depois eu posso apagar a luz e orar. Então foi algo assim tremendo. Falou comigo, muito obrigada, pastora Vanilda. E que a hora que a senhora falou, eu falei, deixa eu me atenar para isso. E assim também a palavra fala que se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ela 2. Em outras versões da palavra do Senhor fala assim: e se qualquer um te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Essa é a maternidade. A maternidade, ela nos impõe a andar um passo além daquilo que a gente acha que já foi, né? Por causa do sono, da fome, de muitas outras coisas, principalmente quem está com recém-nascido. Mas eu costumo dizer que filho é só um jogo de videogame, vai mudando só a fase. Quando você pensa que ficou fácil, já vem a outra fase para te desafiar. E eu quero deixar esse pequeno testemunho da minha filha, de desculpa e perdão, para uma menina de quase 4 aninhos que percebeu num filme tão simples, né? Das menininhas se abraçando e falar para mim, mamãe, elas se tornaram amigas, ela pediu desculpa. Então, pais, não se retém de pedir desculpa para os seus filhos quando errarem. Não retém de pedir desculpa para o seu cônjuge, perdão, quando errarem. Porque todos nós erramos. E erramos muito. E erramos todo dia. E vamos errar mais ainda. Mas o Senhor está aqui para nos ensinar. O Senhor está aqui para trazer os preceitos dele sobre a nossa vida. O Senhor está aqui para nos capacitar. Porque estamos tendo oportunidades de aprender muitos estão lá fora. Muitos estão lá fora agora nesse momento, aproveitando o parque, aproveitando uma praia, trabalhando, cuidando dos afazeres. Mas nós estamos aqui, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a louvar com os dízimos, aprendendo a louvar com a nossa vida, aprendendo a louvar com a nossa voz e aprendendo a louvar o Senhor a ouvir. Então vamos começar a ter um pouco mais de empatia e pedir para o Senhor nos dar cada vez mais, nos capacitar com discernimento para ser pais amorosos. Pais amorosos, não estou querendo falar pais bajuladores. Bajulação é outra coisa. Pais amorosos, que é aquele pai que se compadece quando o filho realmente erra e sabe repreendê-lo, mas também quando erra, sabe pedir desculpa ao filho, perdão ao filho. Amém? Essa é a palavra breve que eu tinha para deixar. E quero dizer que só o Senhor é Deus em nossa vida. Ele que nos capacita. É Ele que nos cinge, né? Com a armadura. Aquela armadura que uma vez as crianças apresentaram aqui, falando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçando os sapatos da paz, nos dando a couraça da justiça, o capacete da salvação. Então que nós, pais, cada dia, cada amanhecer, quando abrimos nossos olhos, vamos pedir ao Senhor capacitação, empatia e a armadura do Senhor sobre nossas vidas, para que possamos encaminhar essa nova geração, que será a geração vindoura. Olha a mãe de John Wesley. Uma mulher que teve 19 filhos. 19 filhos. E 2 dos filhos dela, um foi assim, foi um marco nos hinos que existe até hoje da igreja. E John Wesley. Mas era uma mulher que tirava um tempo para orar. Mesmo com a penca de filho ao redor, ela tirava um tempo para orar, colocando um pano na cabeça. E os filhos já sabiam que quando ela estava com a toalha na cabeça, com o pano de prato na cabeça, é porque ela estava falando com o Senhor, ela estava tendo um tempo com o Senhor. Hoje não, a gente pede um tempo para o nosso filho.
Mamãe vai orar, passa um pouco, está lá batendo na porta. Passa um pouco, está pedindo uma coisa. Passa um pouco, está fazendo alguma coisa. Peraí, será que nós estamos ensinando realmente que o tempo nosso com o Senhor é o tempo com o Senhor? Limites. Estratégia. Então, os nossos filhos não estão tendo limites e nós muito menos estratégia para guiá-los. Então, que possamos pedir realmente para o Senhor nos capacitar. Amém?